Olá pessoal, eu sou o Kinarelli e hoje daremos continuidade no nosso curso Desvendando o Excel em Detalhes. Então vamos lá para o nosso Excel, mas antes disso eu gostaria de pedir que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação das próximas aulas. Então nós já vimos aqui, nós estamos entrando no último item da página principal aqui. Como eu já falei nas outras aulas, esse item página principal, de versão para versão, ele modifica, porque esse item ele faz o que? Ele traz a página principal, eu trago aqui, o Excel vai sempre trazer aqui os atalhos mais utilizados dentro do Excel. Então ele verifica quais são os atalhos mais utilizados pelas pessoas e coloca na página principal. Então hoje vamos tratar aqui da parte de células e também a parte de edição para a gente fechar essa aba hoje, nessa aula. Então aqui, ó, na parte de a gente tem um arquivo aqui e nós temos aqui o seguinte: células, vamos tratar apenas de células. Então, tudo isso aqui trata-se de formatação de células. O que é uma célula? Isso aqui é uma célula. O03, pintadinha de amarelo. Isto é uma célula no Excel, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui inserir célula. E o que ele vai fazer? Como você está com o cursor aqui, ele vai te abrir uma abinha onde ele vai perguntar para você o que você quer fazer. Se você quer deslocar uma célula para baixo, para a direita, linha inteira, coluna inteira. Então você pode escolher o que você quer fazer. Vamos deixar deslocar para baixo. Então o que ele vai fazer? Ele pega toda a coluna e desloca para baixo. Isto é muito perigoso quando você está numa tabela. Por quê? Porque você inseriu uma célula aqui no J2 e a informação que era do J2 deslocou para o J3 e assim sucessivamente. Então, cuidado quando você for fazer inserção. Inserir uma célula, deslocar para baixo, geralmente é quando você está criando uma planilha, alguma coisa assim, aí tudo bem utilizar isso. Quando você está tratando uma tabela, você tem que inserir uma linha. Então, se eu vier aqui inserir uma célula, eu vou selecionar inserir uma linha. E olha o que ele vai fazer, ele vai inserir uma linha inteira. Aí sim está o formato correto quando você está trabalhando com uma tabela. Ok? Bom, depois nós temos inserir linhas na planilha. E o que ele faz? Ele já insere direto, é aquele mesmo atalho, só que ele já vai direto na inserção da linha. Aí nós temos inserir colunas na planilha. Então veja só a diferença. Agora, quando ele está falando de inserir uma coluna na planilha, mesmo que você esteja com uma tabela, ele vai fazer de forma correta. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai alocar uma nova coluna. Então, ó, veja o que ele fez. Ele deslocou para a direita as colunas e alocou uma nova coluna inteira na tabela. Então, ele não fez deslocamentos. Então, isso está correto. E o último item dessa parte de inserir é o inserir planilha. E o que ele faz? Ele insere uma nova sheet aqui. Ok? Então, é assim que ele funciona essa parte de inserção. Agora, vamos para a parte de exclusão. Então, eu posso excluir uma célula e aí ele vai me fazer a mesma coisa o inserir célula. Ele vai trazer se eu quero deslocar, coluna inteira e etc. Depois nós temos excluir linhas. Então ele já remove uma linha que você está selecionando. Se tiver 3 linhas selecionadas, excluir linhas. Então ele já apaga todas as linhas selecionadas. Ok? E excluir
coluna. O que ele fez? Ele excluiu a coluna inteira da planilha. E por fim, excluir planilha. Ele vai excluir essa planilha. Por isso ele vai te perguntar se você quer excluir. Por quê? Porque a exclusão ela é permanente, ela não volta. A exclusão da planilha é permanente e não volta, ok? Então não vamos excluir. Então vimos a parte de exclusão. Agora vamos entrar na parte de formatação. Dentro de formatação a gente tem muita coisa. Tá? Então vamos lá. Altura da linha. O que é a altura da linha? É isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma linha que está mais alocada aqui, a outra linha está mais assim. Então eu quero saber a altura da linha. Então eu venho aqui, ó, a altura da linha. Ele vai me falar qual que é a altura dessa linha. Tá? Então ele está me dando a informação. Se eu quiser, eu posso vir aqui e alterar. Eu falo que a altura da linha tem que ser 15. E o que ele vai fazer? Ele vai ajustar para 15 a linha inteira e não a célula. Depois a gente tem, vamos deixar aqui, pode ver que ela está diferente do tamanho e nós temos aqui o autoajuste de linha. Olha o que ele vai fazer. Ele autoajustou a linha no tamanho padrão do Excel. Depois nós temos largura da coluna. Então vamos lá. Tá? Largura da coluna. O que ele vai fazer com isso? Ele vai ajustar a largura da coluna para o padrão. Nessa aqui, ele vai me dar a mensagem informando o tamanho da coluna que eu posso estar fazendo um ajuste de forma automática. Então, eu quero colocar como 15. Então, ele me aumentou um pouquinho aqui. Depois, nós temos ajuste da largura da coluna. Esse aqui ele vai ajustar, quando você clica aqui, ele ajusta no padrão do Excel. Então ele vai se ajustar no padrão. Ó. Pode ver que o vendas ficou coberto. Por quê? Porque ele ajustou no tamanho padrão utilizado no Excel. Ok? Vamos lá. Largura padrão. Então a largura padrão ele está me trazendo aqui qual que é o tamanho da largura padrão. Tá? 8,43. Depois nós temos ocultar e exibir. Ocultar linhas, ocultar colunas, ocultar planilhas. Reexibir linhas, reexibir colunas e reexibir uma planilha. Quando que eu sei que eu tenho que reexibir uma planilha? Então, vamos fazer o seguinte. Ocultar. Então, eu venho aqui, ó, formatar, reexibir planilha. Olha o que ele vai fazer. Ele vai me abrir uma janelinha com todas as planilhas que estão ocultas. Depois nós temos renomear planilha. Quando eu clico aqui, o que ele faz? Ele me habilita para renomear aqui embaixo. Dá um outro nome para a planilha. Depois nós temos mover ou copiar planilha. Então eu posso pegar aqui, ó, selecionar a planilha e eu vou fazer mover para onde eu quero fazer a moção ou uma cópia da planilha. Depois nós temos guia, cor da guia. O que é cor da guia? Quando eu clico em cor da guia, por exemplo, quero amarelo. Ele vai me pintar a guia de amarelo. Tá? Então ele está aqui com todas as formatações. Agora, proteger planilha. O que é proteção de planilha? Eu vou proteger a minha planilha.
tá? Então aqui tem diversos itens, eu coloquei uma senha aqui, eu passo, se ela tiver bloqueada, ele não vai deixar eu fazer mais edições, tá? Mas mais à frente a gente vai explicar em detalhes cada item desse. Depois nós temos bloquear células. Então eu consigo bloquear uma célula, por exemplo, quero bloquear essas células. Então eu venho aqui e bloqueio essa célula. E por último temos formatar células e aí ele vai me abrir uma série de itens. Agora vamos para a parte de edição. Edição, a gente vai ter aqui. O comum que o pessoal olha é o autossoma, mas dentro do autossoma ainda eu tenho média, contar números, máxima, mínima e mais funções, que aí ele vai me abrir uma aba com todas as formatações de inserção de funções, que também a gente vai ver mais adiante quando a gente for em fórmulas. Aqui eu vou inserir para baixo, para a direita, para cima, para a esquerda. Uma série, justificar e um preenchimento relâmpago, que a gente vai ver mais adiante. Se a gente for entrar em cada detalhezinho aqui, a gente vai ficar... Esse vídeo vai ficar umas 5 horas. Limpar. Aí você tem um limpar, por exemplo. Limpa tudo. Tá vendo? Ele limpou tudo que estava na célula. Eu tenho limpar formatos. Então aqui eu não vou ter formato, mas eu tenho um limpar formatos, que são formatações de número, mas ele apagou também o preenchimento, né? Aí a gente tem limpar conteúdo, limpar comentários. Por exemplo, se tem uma planilha que está cheia de comentários, imagina ficar removendo comentário na mão. Então você tem a opção aqui de vir limpar comentários. Tem uma planilha também que está cheia de hiperlink, eu não quero esses hiperlinks, eu venho aqui limpar hiperlinks, ele vai remover os hiperlinks da planilha toda. Depois nós temos classificar, vamos selecionar aqui, e a gente tem a aba de classificar. Do mais antigo para o mais novo, então ele já faz a seleção automática, e quando você seleciona uma planilha, isso vocês precisam entender um pouquinho no Excel. Esse tipo de classificação, do mais antigo para o mais novo e do mais novo para o mais antigo, quando você seleciona uma coluna, o que ele vai fazer? Ele vai usar a primeira, tá? A primeira coluna é o cara que ele vai usar. Porém, note o que ele fez. Cadê o cabeçalho da minha coluna? Desceu. Porque eu selecionei a planilha inteira. Então, ele desceu para baixo o comentário. Então, cuidado na hora de usar esse tipo de classificação. Vamos voltar, tá vendo que eu tinha um cabeçalho? Se eu fizer assim, selecionar aqui, agora o que ele vai fazer? Agora ele segura o cabeçalho e classifica. Não, ele não segurou o cabeçalho, ele deveria ter segurado. Tá vendo? Então ele não segura o cabeçalho. Então, cuidado quando for fazer a classificação. Ele deveria ter segurado o cabeçalho. Deixa eu ver se é por conta desse intervalo. Vamos selecionar só a primeira. Aí ele expandir, sim, e classificar. Mesmo se ele não está segurando o cabeçalho, ele deveria segurar o cabeçalho aqui, tá? Bom, enfim. Classificar do menor para o maior, maior para o menor. E aqui você tem o classificar personalizado. Então você clica aqui e coloca o personalizado. E aí sim, o personalizado ele vai usar aqui, ó,
Meus dados contêm cabeçalho, então pode ver o que ele selecionou, ele já selecionou para baixo. E aqui eu posso estar colocando a ordem e posso estar adicionando diversos níveis. Tá? Então eu posso fazer diversos níveis para classificar minha planilha inteira. Então é bem bacana. Depois nós temos o filtro. E aí, quero explicar um detalhe para vocês que muita gente não conhece. Sabia que dentro do filtro você consegue classificar? E isso mesmo. Então, quando eu venho aqui no filtro, ó, eu posso vir aqui dentro do filtro, ó, e classificar dentro do filtro. Ele classificou essa coluna aqui por essa coluna aqui, ó, mas ele classificou tudo. Eu consigo fazer uma classificação dentro de um filtro. Poucas pessoas conhecem esse recurso. Então, terminamos aqui. Aí você tem o limpar. E tem o... Aqui agora já limpei. Deixa eu voltar aqui, então. Vamos classificar por aqui. E eu tenho um reaplicar, né? Então, são detalhezinhos que tá ali que muita pessoa não conhece. O pessoal conhece esse item que está aqui e não lembra os demais, ok? E agora a gente tem o último item que é o localizar. Então eu tenho localizar, então eu vou fazer uma localização de uma palavra, de alguma coisa. Eu tenho substituir, então eu pego uma palavra, substituo por outra. Eu tenho ir para, e aí eu ponho aqui a referência e ele vai para a referência. Ir especial, aí eu falo aqui o que eu quero, aonde que eu quero ir. Tá? Então aqui tem diversas coisas, comentário constante, fórmula em branco, região, objetos, tem muita coisa, muita coisa. Depois você tem localizar fórmulas, não foi encontrada nenhuma fórmula. Localizar comentários, não foi, tá vendo? Uma planilha grande pode ter um comentário escondido, aqui você consegue localizar. A formatação condicional. Se tiver uma formatação condicional ela está oculta. Então, com esse localizar, você consegue procurar direto uma formatação condicional dentro da sua planilha. Você também pode procurar uma constante. Né? Então, ó, ele selecionou aqui. Isso aqui, ó, significa uma constante. Não, ele está procurando aí. Travou. É que acontece, a planilha tem 80 mil linhas. Pronto, achou. O que ele encontrou de constante nessa planilha? Esse intervalo em branco aqui, ó. Isso é uma constante para Excel. Por isso que ele demorou um pouco. Porque todos os espaços em branco são igual, então ele é uma constante. Por isso que ele localizou. Mas veja que ele localiza. É muito bom esse tipo de localização. O que mais que a gente tem? Validação de dados. Se tiver alguma validação de dados, ele vai encontrar. Selecionar um objeto. E painel de seleção. Que ele vai te abrir essa aba aqui. Então é isso, pessoal. Nessa aula aqui, concluímos a página inicial. E na próxima aula a gente vai começar a ver inserir. Tá? Em todas as aulas, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então, a gente vai por parte, vai por tabela, depois vai para suplemento e vai passando item a item para que o vídeo não fique muito longo, ok? Então, se você gostou, gostaria que deixasse um comentário no vídeo para ajudar o engajamento do vídeo, ok? E se você também tiver alguma dúvida, deixa um comentário que é muito importante e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação do próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.